O número de feminicídios triplicou em janeiro deste ano no Rio Grande do Sul. Foram 10 mortes de mulheres por questões de gênero no último mês. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Para analisar o assunto, nós vamos conversar agora com a integrante da ONG Temis, Fabiane Lara dos Santos, mais uma vez aqui com a gente. Seja bem-vinda. Infelizmente, para a gente tratar desse assunto, e o que todo mundo espera é um avanço na medida em que a mídia, a educação também, e outras instâncias da nossa sociedade cada vez mais falam sobre o assunto. Sim. Parece que de um lado encoraja as mulheres a fazerem a denúncia, mas o que a gente pode interpretar a partir desses números? De fato, a gente ainda avançou pouco na prática? Boa noite a todos que nos assistem. Nós temos avançado gradativamente, mas o problema maior é a questão da política pública aplicada. Quando a gente não vê uma intensificação na questão da prevenção dessa mulher, nós já estamos aí cometendo uma falha e já estamos colocando a vida dessa mulher em risco. Para além disso, a Secretaria de Segurança Pública, ela tem que ter um olhar especial para essa questão da prevenção. Qual é o cuidado que estão dando para essa mulher na porta de entrada? Ou quando ela faz a denúncia, no momento que chama a Brigada Militar para fazer o atendimento? Como é o encaminhamento dessa mulher? Nessa medida protetiva, quantas medidas protetivas realmente eficazes com essas mulheres? Então, são séries de situações em que a gente precisa rever profundamente como fazer para reduzir esses índices. Bom, os números para você aí de casa: 3 homicídios ou feminicídios em janeiro de 2019, agora chegamos a essa marca de 10 homicídios, triplicando esse número, né? A questão que se levanta é essa: a partir da tipificação no Código Penal, dá para imaginar que tem uma relação direta, na medida em que a gente consegue tipificar agora esse crime, consegue identificar ele, foi um homicídio de uma mulher por questão de gênero. Sim. Esse número, ele pode ser interpretado das duas formas, na medida em que ainda temos a violência presente, mas também agora conseguimos classificar, tipificar o crime. O fato da tipificação, esse recorte de gênero, denuncia o quê? Denuncia o descaso com toda a relação da rede de enfrentamento. Quando nós não temos uma política de Estado, sim, e quando há uma redução de investimento de políticas, a gente não consegue realmente ir adiante, dar o segundo passo, dar aquela proteção que aquela mulher realmente necessita. Sim. Aqui tem um detalhe, para a gente poder entender e interpretar esses números. Por exemplo, vamos pegar cada caso. A gente fica imaginando, por exemplo, se alguma dessas vítimas, dentro da rede de proteção, já havia buscado auxílio e acabou não tendo essa atenção e culminou, então, no assassinato. Em janeiro, uma mulher foi morta a tiros em um supermercado em Canela, na Serra. O suspeito não tinha relacionamento com ela, mas seguia a mulher. Após o crime, ele se matou. Ela havia denunciado o suspeito à polícia, esse é o detalhe, 19 dias antes do crime. Mas, segundo a Polícia Civil, o caso não se enquadrava na Lei Maria da Penha. Apesar desse avanço, como é que a gente pode interpretar essas brechas? Porque a Lei Maria da Penha está muito associada à questão da violência doméstica e familiar. Exatamente, pessoas próximas, né? Nesse caso, não era uma pessoa próxima, mas era alguém que seguia ela, uma espécie de, não vou aqui classificar, mas maníaco, talvez, alguém que tivesse alguma obsessão por ela, sem ela conhecer. Como é que a gente pode tentar resolver? É uma brecha realmente que tem que ser revista na lei? Bom, só será uma brecha se o acolhimento dessa mulher não for qualificado. Sim. Entende? No momento que eu estou prestando esse meu depoimento, prestando essa queixa, que tipo de relato esse escrivão está fazendo? Mas a medida protetiva só vem a partir da lei, ela é garantida a partir da Lei Maria da Penha, por exemplo. A Polícia Civil, no caso, está justificando dessa forma. Ela não teria nenhuma medida protetiva embasada em uma lei para poder fazer aquela proteção.
Esse caso específico, nós teríamos que ver todas as circunstâncias que envolvem. Sim. Mas, em primeiro lugar, nós temos que analisar que tipo de acolhimento que essa mulher teve. Sim. Começa daí, para que a gente possa entender por que essa mulher não conseguiu. Se mesmo não amparada na lei, ela foi ouvida. Amparada. Exatamente. Sim. Não. Se a pessoa não está dizendo, olha, isso pode ser um delírio teu, enfim, alguma coisa. Exatamente, tipo. Desqualificar a situação. Bom, com a tua experiência ao lidar no combate com a violência contra a mulher, ainda há resistência das vítimas em registrar ameaças dos companheiros, e agora nós estamos falando de pessoas próximas e enquadradas na Lei Maria da Penha. Ou seja, existe a lei, mas as mulheres buscam hoje, têm aquela coragem de fazer a denúncia? Bem mais. Bem mais. Bem mais. Mas ainda existe resistência? Ainda existe. E ainda existe por uma questão de desqualificar as nossas leis, as leis que nos protegem. Dizer que a Lei Maria da Penha ela não é suficiente, que ela não é boa, que ela não cumpre o fluxo que deveria cumprir, mas entendendo que isso ela não é uma lei estanque. Precisa de investimento do poder público para que essa lei seja implementada na sua plenitude. Se você fragmenta essa lei, fatia essa lei, né, e deixa lacunas, vai ficar difícil. Então, a gente precisa de uma política pública. Então, a Secretaria de Segurança Pública tem que realmente dizer, não, nós temos que ter uma estratégia, tem que estar no coração desses policiais, de toda a corporação, e quando falo, vai de A a Z, né? Para que a gente possa realmente estar sentando e conversando e dialogando com essas situações. Porque um caso não significa, ele não representa todos os casos. Cada caso ele tem que ser analisado único e exclusivo, para que se possa ter uma efetividade nas ações. Tanto que esse caso da Serra realmente foge ao padrão, por exemplo, que a gente imagina de violência contra a mulher. Aqui temos outro caso, o julgamento de um homem acusado de tentar assassinar a namorada em Venâncio Aires, em agosto de 2019. Foi marcado por uma situação atípica, e você que tem redes sociais deve ter visto esse caso, né? Especialmente no Facebook, foi bastante compartilhado. A jovem sobrevivente aos disparos pediu autorização aos jurados para beijar o agressor e dizer que perdoava o réu logo após de prestar o depoimento. Essa menina, vocês devem lembrar, quem tem Facebook deve ter visto, é o caso da menina que tomou 5 tiros deste namorado, né, e acaba durante o julgamento perdoando e beijando o agressor. Nesse caso, bastante complexo, como é que a gente pode avaliar o papel do Estado, poder público? Não pecou no acompanhamento dessa vítima de uma tentativa de feminicídio, isso está claro. Claro, é objetivo. O que o Estado pode fazer nessa situação onde, por exemplo, a vontade né, da vítima impera em determinado momento? Muitas pessoas entraram em um debate e ficaram chocadas com essa reação. Como é que a gente pode entender na tua perspectiva? Bom, em primeiro lugar, teríamos que analisar o comportamento psíquico dessa mulher. E nisso o Estado atende? Raramente. Nós temos aí uma dificuldade, principalmente nas mulheres que já têm danos mentais. Então, agrava ainda mais pelo fato de ter esse ciclo de violência, e às vezes a dificuldade do acesso ao atendimento, a acessibilidade ao atendimento é muito difícil. Pois é. Porque aqui, agora, já finalizando a nossa conversa, tentar entender, quando tu diz estratégias do poder público, o que pode. Uma parece que eu pesquei aqui agora. Não adianta ter só medida protetiva, por exemplo, por parte da polícia, se falta, por exemplo, o acompanhamento psicológico. Exatamente. Quando a gente fala em rede de proteção, vai além da polícia, por exemplo, do papel muito além. De evitar a agressão. Por isso que tem que estar super integrado. A gente tem que estar conversando, sentando, revendo estratégias o tempo todo. E fazer uma análise profunda de pesquisa sobre qual é o comportamento que está influenciando, como isso vem acontecendo, qual a incidência dos casos. A gente tem que analisar num todo para que a gente possa reverter esses números. Porque veja que o homicídio e o latrocínio diminuíram. Vai totalmente contramão a toda a estratégia
da Secretaria de Segurança Pública em relação aos outros crimes. Sim. Que estrategicamente está funcionando, vem mostrando aí os números, mas se houve esse aumento no feminicídio, há sim um descaso. Esse caso é emblemático, porque eu aqui fiquei pensando, não sei se tu concordas com a minha perspectiva, na medida em que, suponhamos que essa jovem tenha, né, temos aqui um julgamento, né, um caso que foi consumado, 5 tiros ela levou, e suponhamos que essa jovem seja agredida novamente por esse mesmo rapaz agora, um mês depois do julgamento, enfim. A medida protetiva, no caso da polícia, por exemplo, fica difícil evitar o contato na medida em que ela perdoou e se aproximou de forma íntima desse rapaz novamente. É um assunto muito complexo da gente poder entender, mas pelo menos fica claro que nós não estamos falando somente da ação da polícia e da ação de segurança pública no fato dos policiais ou dos soldados, aqueles que prestam o atendimento na delegacia. Tem que ter um atendimento psicológico. Que outros atendimentos poderíamos incluir? Nós temos atendimento de saúde, que engloba também a saúde mental. Nós temos também a questão do serviço social também? A questão do serviço social, entre o CRAS, o CREA, sim, para que possa estar... desenvolvimento, que é o desenvolvimento social, desenvolvimento econômico também. Até Canoas tem um programa bem legal que é o Por Mim, que ajuda mulheres que passam por esse processo de ciclo de violência e conseguem sair desse processo. Uma indicação, uma força com empresas parceiras que sabem para voltar ao mercado de trabalho, né? Contemplando também aos seus filhos, se tiver filhos com vaga na escolinha, enfim. É a mulher realmente conseguir sair daquele ciclo e não ter nenhuma amarra daquela situação. Para isso, para esses esforços, nós contamos tanto com a Secretaria de Segurança Pública, como a Secretaria de Saúde, como a Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Os movimentos sociais, que são o controle social, juntamente com o Poder Judiciário. Perfeito. Bom, quem quiser saber mais, por exemplo, sobre esse projeto que tu citaste agora em Canoas, pode entrar em contato através de que... Pode entrar em contato através da Diretoria de Políticas para as Mulheres de Canoas, que é a Ana Moraes, que ela vai dar todas as informações que precisa. Eu só gostaria de te entregar... Esse aqui é o SIM, é o Serviço de Informação à Mulher, em que nós temos pontos específicos de atendimento em toda a região, tanto em Porto Alegre como aqui em Canoas. Né? Com essa questão do acolhimento, de dizer para a mulher o que ela pode fazer, o que ela deve fazer o acompanhamento dessa mulher, né? Durante todo esse processo, desde o boletim de ocorrência, os encaminhamentos para o CRM, que é o Centro de Referência da Mulher, enfim. Ali nós damos todas as informações, é feito um plantão durante a semana, mas estamos sempre com plantões itinerantes no sentido de que a gente trabalha muito na rua, atendimento nas mulheres, aonde quer que a gente vá. Sim, aqui temos a unidade Restinga, também na Cruzeiro, Lomba do Pinheiro, Eixo Baltazar, Zona Leste também, Guaíba e Canoas. Mais informações também pode ter pelo site da Temes, né? Exatamente. temes.org.br, você tem então as informações para ter essa rede de apoio que está disponível. É importante que todos, não só as mulheres, mas os homens também estejam engajados nessa luta contra o feminicídio no Brasil. A gente não pode aceitar esses números que já no começo do ano nos deixam muito preocupados. Seja sempre bem-vinda, Fabiane. Muito obrigado pelos esclarecimentos e continuamos todos nessa luta. Obrigada a todos e obrigada pela oportunidade por falar de um tema tão importante. Seja sempre bem-vinda. Até um próximo encontro. Obrigada.